Quando a história é boa, apreciamos cada detalhe, não é mesmo? Nos envolvemos com a narrativa. Gostamos de imaginar como os feitos do passado resistem ao tempo, se multiplicam através dos anos, geram nova vida, prosperidade. E de prosperar, o Jandir entende. Sua trajetória na agricultura é tão inspiradora que daria um livro. Essa história começa no século XIX, com a chegada de imigrantes italianos no distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves, sul do Espírito Santo. O bisavô de Jandir, Francesco Eugênio, era um deles. E não é que acharam inhame nessas terras? A cultura passou de geração em geração na família Gratieri. Seu avô, Cláudio, fez uma descoberta que, no futuro, ajudaria a transformar o município na capital nacional do inhame. Quando os imigrantes chegaram, eles já encontraram o inhame na região. O inhame, por ter chegado ao país no século XVI, nos anos de 1600, foram outros cultivares que vieram pelos portugueses e os bantos que eram negros. Era alimento que durava nos porões do navio. E aqui era plantado em beiras de brejos. Até então eram beiras de brejos. Aí, com o passar do tempo, o meu pai mesmo, o meu avô, foi tirando esses inhame da beira de brejo e levando para as áreas de seco, chamado de meia encosta. E aí eles viram que era possível produzir em meia encosta. Mas aí com umas outras cultivares já adaptadas para meia encosta. Os produtores de São Bento de Urânia mantêm uma longa tradição de cultivo do inhame. O clima ameno, o solo arenoso e argiloso tornam a região perfeita para o plantio. Com o tempo, os produtores rurais se aperfeiçoaram e hoje os rizomas daqui são referência para o resto do país. O nascimento de uma variedade exclusiva que leva o nome do distrito enche o Jandir de orgulho. Ele é a quarta economia do estado do Espírito Santo. O inhame para a gente é um dos maiores troféus que a gente recebeu por Deus, pela natureza de ter sido aqui dentro. E ele tem aqui, não é só minha família, ele tem uma história, acho que esses 150 anos da imigração italiana vem comemorar isso. São 600 famílias que dependem basicamente, entre outras coisas, mas o inhame é o carro-chefe. O São Bento tem um sabor único e é mais produtivo do que outras variedades. Por ser tão especial, ganhou o selo de indicação geográfica. A indicação geográfica é uma chancela dada pelo INPI a um produto que se destaca na região por aquela tipicidade. Nós temos uma planta única, nascida aqui em São Bento de Urânia, e ela é oriunda desse estado, ela é tipicamente coisa nossa realmente, é do estado do Espírito Santo. O Espírito Santo é líder nacional no cultivo de inhame, com quase 45% da produção. No último ano, foram colhidas quase 100 mil toneladas do rizoma em terras capixabas. O inhame é um dos tubérculos mais consumidos do país, mas existe uma dúvida muito comum, não é mesmo, seu Jandir? Afinal de contas, é inhame, ocará, otaro, tem diferença, não tem? Tem diferença. O inhame é colocase esculenta, o cará é de oscória. Então eles vendem o cará com o nome de inhame no Centro-Sul. E nós temos a nossa IG com o inhame colocase esculenta. O Jandir é considerado o maior conhecedor do rizoma do planeta e único melhorista do Brasil. Uma das alegrias do rei do inhame é seu banco genético com 20 diferentes cultivares primitivas e exóticas. A propriedade do seu Jandir tem o maior banco genético do Brasil em relação ao inhame. E aí, quando a gente chega aqui, a gente se depara com um tamanho de inhame desse aqui, ó, mais de 10 quilos, né, seu Jandir? Que espécie é essa, seu Jandir? Pode até colocar no chão, porque tá pesado, né? Esse daqui é um chamado que a gente apelidou de macaquinho 3. Tem macaquinho 1, tem macaquinho 2 e esse é macaquinho 3, um dos mais fantásticos para comer. Essa cabeça de inhame pesa mais de 10 quilos. Esse daqui era alimento lá no passado de imigrante que não tinham o que comer e alimentava os animais. Beira de rio é esse que planta agora beira de rio. Então, mas a gente não acha isso aqui para poder comprar na feira, nem no supermercado não, tá, gente? Faz parte do banco genético dele para pesquisa, é isso? Para pesquisa, que você não consegue comprar em lugar nenhum. Eles dizimaram praticamente esses inhames em todos quanto que foi lugar, com aplicação de herbicida, né? O gado que ficava nas margens do rio com pastagem, então só tem aqui. Quando a gente vai à feira ou ao supermercado e encontra o inhame com essas manchinhas aqui, ó, é porque ele já está meio passado, mas não é o caso desse aqui não, né, Jandir? Esse aqui é o olho negro. Que inhame é esse, tão diferenciado? Esse inhame é muito assim tradicional na Ásia, entre os países lá de fora,
E a gente trouxe de Rondônia por um colega que plantou na propriedade, e esse daqui a gente tinha que dar um nome comum a ele. Então, pela pigmentação, que é exótica, sabor inigualável, e que a gente tem ele aqui na folha, um olho negro, muito vistoso, e depois você vai virando, ó, você vê, você chega na massa, ele é pigmentado. A família real do inhame está crescendo e em breve deve ganhar mais um membro. Vem aí o inhame rochon. Você vê por que rochon? Totalmente diferente do São Bento, que ele é rosinha. Ele tem um talo escuro. Isso é os produtores que dizem, esse é rochon. Então, se você olhar a pigmentação dessa planta aqui do rochon com São Bento, ele é totalmente rochon. E o interessante nele é a padronização dos tubérculos, a produtividade dele, e utiliza muito menos produto, água, adubação e entre outras coisas. Ele é muito rústico, como vocês estão podendo ver aí, registrado no Ministério da Agricultura, e possivelmente agora fazer o lançamento dela a nível de Brasil. O inhame por aqui é mais do que um alimento, é também memória afetiva. Jandir é a 4ª geração da família Gratieri e praticamente nasceu em meio à lavoura. Sua história de vida se mistura ao desenvolvimento do inhame no Espírito Santo. É tanto entrosamento e dedicação que o produtor detém o título oficial de Rei do Inhame. A gente se sente assim feliz de poder contribuir esse título para todas as famílias que moram aqui dentro. Como eu já sempre falei para todo mundo, uma planta de inhame apresentada num evento nacional pesou 33 quilos de inhame. Então ela se tornou o Rei do Inhame, a gente patenteou a marca e hoje veio os títulos de Rei do Inhame. Agora nós vamos lá, vamos pegar a inhamada, vamos balançar o caldo. E já que estamos no Palácio do Rei, nada como um banquete para encerrar nossa visita. Antigamente a gente comia inhame só cozido, né? Bem simplesinho. Hoje em dia a gente ganhou um status mais gourmet, né? Então dá uma googlada aí para você ver a infinidade de receitas que tem. Isso aqui que a esposa do seu Jandir fez pra gente é o que, seu Jandir? A inhamada. Saiu daquele prato de panelão antigamente para uma iguaria, um prato fino, um cardápio, né, de alto poder nutricional, para atleta de alto nível. Em linhas gerais, né? O que tem, o que leva essa receita? Olha, a inhamada leva 8 ingredientes. O inhame com peça principal, a carne seca e entre outros produtos que se coloca para dentro. São 8 os ingredientes que a inhamada tem dentro. Então vamos provar? Vamos provar. É isso aí, gente. O segredo da receita completa só a família Gratieri tem. Mais uma coisa posso dizer, foi o melhor prato com São Bento que já comi. Mas também feito com inhame abençoado pelo famoso santo italiano, qualquer receita vai ficar divina.